Olá, seja bem-vindo, sou o professor Marcos Roberto. Nessa videoaula nós vamos corrigir as atividades referentes à segunda semana do PET do segundo ano. Lembrando que esse é o PET volume 2 de matemática. Peço a você que se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Questão número 1, essa é uma questão do Enem 2012. Eu fiz esse Enem, por sinal. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Vamos lá, eu tenho as opções aqui e vamos fazer alguns cálculos aqui para a gente descobrir qual é a nossa resposta. Vamos pensar aqui, ó. No primeiro monte eu tenho uma carta, ok? Na primeira coluna, perdão. Na segunda coluna eu vou ter duas cartas, depois três cartas, 4, 5. Na sexta coluna 7 e na sexta coluna 6, na sétima coluna 7. Então olha só, a questão é quantas cartas que eu estou usando até o momento. Uma maneira de fazer isso é o seguinte, observa que se eu pegar a primeira entrada aqui, ó, o primeiro termo dessa sequência, né? Mais o último termo, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8, beleza? Se eu pegar o segundo aqui com esse aqui, eu vou ter quanto de novo? Somando os dois, eu vou ter 8. E assim sucessivamente, ó. Se eu pegar esses dois aqui, eu vou somar 8. Então, para eu contar, para eu somar todos esses termos aí, o que eu poderia fazer é o seguinte. Eu vou somar aqui, ó, vou ter 8, né? Essa soma está dentro sempre 8. 8 vezes quanto? Quantos termos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem 7 termos. E vou dividir por 2 porque eu estou pegando dois números aqui. Ó. Quando eu somo 1 mais 7, eu estou pegando dois números para encontrar a soma 8. Beleza? Então, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? 8 vezes 7 é igual a 56. Dividido por 2 é igual a 28. Ou seja, nesses montes tem 28 cartas. Somando 7 montes, eu vou estar usando 28 cartas, beleza? Uma outra maneira de fazer isso, eu fiz sem usar a fórmula. Usando a fórmula, eu poderia usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, que é Sn é igual a 1 mais a n, que é o meu último termo, vezes o número de termos, tá? Dividido por 2. Vamos fazer esse cálculo aqui para ver quanto que a gente encontra. Então, Sn eu vou somar 7 termos, tá? O primeiro termo aqui é 1, primeiro termo da sequência, mais o último termo que é 7, vezes 7 termos, dividido por 2. E observa que eu vou encontrar exatamente o que eu acabei de fazer, sem usar a fórmula. 1 mais 7 é igual a 8, 8 vezes 7, o resultado que eu vou dividir por 2. Ou seja, o Sn é igual a 28. Mas vamos pensar, essa não é a minha resposta. Eu não quero saber quantas cartas eu estou usando nos montes. Eu quero saber quantas cartas estão sobrando, beleza? Então, se ao todo eu tinha 52 cartas e estou usando 28, então significa que lá no monte vai sobrar 24 cartas. Ou seja, minha resposta é o item B e não o item... não tinha uma resposta... Não, tem uma resposta com a letra D, né, 28. Então não é 28, é a letra B, beleza? Então não se confunda aí. Poderia acontecer de você encontrar 28 e acabar errando a questão. Questão número 2. Juca tem um brinquedo de montar e está construindo a pirâmide. Em sua base ele usou 12 peças, na próxima camada ele usou 10 peças e assim por diante até chegar no topo da pirâmide com 2 peças. A pergunta é, quantas peças Juca gastou para construir essa pirâmide? Então vamos lá, eu tenho as opções aqui, 12 peças, 24 peças, 36 peças, 42 peças ou 81 peças. Vamos lá rabiscar aqui para a gente ver o que a gente pode concluir. Olha só, ele vai construir a pirâmide, na base ele colocou 12, beleza? Depois ele vai colocar 8, não, 8 não, 10, né? Perdão, deixa eu apagar aqui, está diminuindo de duas em duas, ok? Ele vai colocar 10 depois. Seguindo essa ideia, depois vou colocar 8, depois 6, depois 4 e depois 2. Por último vai ser 2, beleza? Então vamos resolver esse cálculo sem fazer contas, como eu acabei de fazer com vocês. Ó, vou somar o primeiro e o último. Somando o primeiro e o último, vou ter 14. Depois o primeiro e o último,
vai dar 14 também. E depois esse aqui, também a soma vai ser 14, beleza? Então o que eu tenho? 14 vezes quantos termos eu tenho? 6, beleza? Tem 6 parcelas, né? Se eu fosse somar aqui, ó, eu teria 6 parcelas. Então eu tenho 6 parcelas e vou dividir por 2, porque eu estou juntando dois números, ó, juntei o 12 mais o 2 para encontrar a soma 14. Então por isso, então eu vou dividir por 2 para compensar esse excesso aí, beleza? Então o que eu posso fazer? Eu posso simplificar o 2 com o 6 aqui, vai sobrar 3, então vai sobrar 14 vezes 3, que é igual a 42. Ou seja, está usando 42 peças. Mas da mesma forma, o que eu posso fazer? Eu posso usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, porque observa o seguinte, isso aqui é exatamente uma progressão aritmética em que a razão é igual a 2, beleza? Na verdade, menos 2, né? Estou subtraindo 2 a cada termo. Eu tenho que o A1 é igual a 12. O que mais que eu tenho ali? Meu AN, o último termo, é igual a 2. E eu ainda posso encontrar o número de termos, né? O N é igual a 6. Eu tenho 6 termos. Mas vamos lá, usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Sn, ou seja, o último termo, é igual a 1 mais An vezes, melhor, Sn é o último termo não, gente, é a soma de todos os termos, de n termos, tá? Aqui, vezes n dividido por 2. Então, vou ter que Sn é igual a 1, quem é meu A1 é 12, o primeiro termo, tá? Depois, mais o último, que é 2, vezes o número de termos, que são 6 termos, dividido por 2. Então, Sn é igual a 14 vezes 6 dividido por 2. E nós vamos chegar no mesmo resultado que eu acabei de fazer para vocês. Beleza? Isso aqui vai dar 42. A única coisa que eu poderia ter escrevido diferente é o seguinte. Eu poderia colocar aqui, no lugar do n, eu colocar S6. Beleza? Porque eu estou calculando, estou somando os 6 primeiros termos dessa progressão aritmética. Questão número 3, uma questão do Enem 2018, e diz o seguinte: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então vamos lá, eu tenho as opções aqui, a item A, item B, item C, D e item E. E vamos analisar a questão aqui. Vejam só, o primeiro poste será colocado a 80 metros da cidade. 80 metros da praça. Então vamos lá, 80. O segundo poste a 120 metros, né? Então a 120 metros, não, a 100 metros. Então vou somar a diferença aqui de um poste e o outro é 20 metros, né? Então vou ter 100 metros. O próximo a 120 metros. Aí depois 140 metros. E assim por diante até chegar lá no último que está a 1.380 metros de distância. Então a questão é a seguinte, eu preciso descobrir se eu posso pagar 8.000 por cada poste, e eu quero saber quanto que eu vou poder gastar, né? Quantos postes eu posso colocar. Então, na verdade, eu estou procurando esse valor, na verdade, estou procurando quantos postes que essa prefeitura vai poder pagar para colocar nessa iluminação aí na zona rural, né? Então, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, observa que eu tenho uma progressão aritmética, em que de um termo para o outro aqui, eu estou somando 20, beleza? Sempre está somando 20, mais 20, assim por diante. Ou seja, a minha razão é igual a 20. O que mais que eu sei? Eu sei que meu A1 é igual a 80. O que mais que eu sei? Eu sei que meu AN, meu último termo, é 1380. O que eu não sei é quantos termos eu tenho nessa sequência quantos termos essa sequência possui. Beleza? Ou seja, eu vou lá olhar o termo geral da progressão aritmética, que é AN igual a 1 mais n menos 1 vezes r, que é a razão, e vamos procurar o valor de n, beleza?
Então, a n eu sei que é 1380, que é igual a 1. A 1 é igual a 80, mais n eu não sei quanto, menos 1, vezes r. O r é 20, beleza? Então, vou ter que 1380 é igual a 80, mais o 20 vai multiplicar o n, beleza? Então, vai dar 20n. E o 20 também vai multiplicar o menos 1, que vai dar menos 20. Então, vou ter 1380 igual. Aí, vamos lá. Quando eu olhar para esse 80 e para esse menos 20, então o resultado vai ser 60, né? 80 menos 20 é 60. Mais 20n. Então, posso escrever isso assim, ó. 20n é igual a... Vou passar o 60 para cá, vai ficar 1380 menos 60. Então, vou ter 20n é igual a 1320. Então, n é igual a 1320 dividido por 20. E aqui, o que eu posso fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou simplificar, beleza? E o que eu vou ter agora é 132. Vou fazer aqui na frente, ó. Eu vou ter 132 dividido por 2, ou seja, a metade de 132, que é igual a 66. Significa que esse 66 é a quantidade de postes que essa prefeitura vai poder pagar. Por quê? O primeiro poste aqui está 80 metros, depois o segundo poste, depois o terceiro poste, terceiro, né? E o quarto, e assim por diante, até chegar nesse último, que nós descobrimos que ele ocupa a posição 66, beleza? Só que não é essa a pergunta. A pergunta é quanto que a prefeitura vai poder gastar. E a prefeitura vai poder gastar quanto? Aí eu vou escrever aqui, vamos fazer aqui juntos. Ó. A prefeitura vai poder gastar 66, vai colocar 66 postes, né? E ela pode gastar, ela paga, né? 8, o máximo que ela paga é 8 mil reais por cada poste. Então, se você fizer aqui 66 vezes 8 mil, você vai encontrar 528 mil reais. Ou seja, essa prefeitura está disposta a pagar, né? Ela tem em caixa, digamos assim, né? Para poder pagar 528 mil reais na colocação, né? Nessa iluminação aí dessa zona rural, digamos assim. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Beleza? Bora para a próxima questão. Questão número 4. Diversas lojas utilizam de inúmeras estratégias para atrair seus clientes. Uma delas é a fidelização do cliente através de descontos sucessivos, mediante a compra somente em uma loja, né, ou rede de lojas específicas. Uma dessas redes de supermercado fez uma campanha de fidelização dos clientes, dando descontos sucessivos no preço de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funcionou da seguinte maneira. No primeiro mês, a compra não tem desconto. No segundo mês, um desconto de 50 centavos, há um desconto de 50 centavos no produto, e assim como no terceiro mês, e assim por diante, beleza? A limitação dessa promoção é que mesmo o cliente comprando fielmente todos os meses nessa rede, o preço mínimo para esse produto não pode ser inferior a 60% do valor do primeiro mês. Sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nessa rede de supermercados e que o preço inicial era de R$15 e não houve aumento nem redução do preço durante todo esse período, responda. Então, tem duas perguntas aqui para responder. A primeira é quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo. Então, vamos analisar, gente. Primeiro, eu vou descobrir qual é esse valor mínimo, beleza? Então, o valor mínimo não pode ser inferior a 60% do preço do produto. Então, 60% de R$15. Vamos lá calcular 60% de R$15. Então, 60 por 100 vezes 15. Vamos simplificar isso aqui, né, para ficar melhor. Vou simplificar. Aqui vai ficar 6 vezes... simplificou, então ficou 6 vezes 15. Isso aqui dividido por 10, né? 6 vezes 15 é 90. E dividido por 10 vai dar 9. Ou seja, o valor do produto, o valor que ela vai pagar não pode ser inferior a R$9. Então, a ideia é a seguinte, olha só. Onde que eu posso anotar? Vou anotar aqui, ó. Deixa eu escrever de outra cor para não fazer muita confusão. Então, no primeiro mês ela vai pagar R$15, beleza? Depois ela vai pagar R$14,50. R$14,50. Vou colocar assim, ó, para não separar com essa vírgula aí, tá? Não confundir. Depois, R$14,50 vai pagar R$14 no mês seguinte.
e vai continuar até chegar aonde? Até chegar nos R$ 9, que é o último termo. Eu quero saber quanto tempo, né, digamos assim, quantos valores tem aqui, ó, quantas vezes vai precisar comprar até chegar no 9, beleza? E se você observar, o que eu tenho aqui é uma progressão aritmética, em que a razão, em que o primeiro termo, né, vamos colocar aqui, ó, A1 é igual a 15, o AN que eu vou precisar, né, que é o último termo, é igual a 9. O que mais que eu tenho? Eu tenho que a razão é igual a menos meio, né, menos 50 centavos, então menos meio. Vou colocar negativo aqui, ó, menos meio. O que mais? Eu preciso de o que mais? Acho que é só isso. Vamos ver se a gente precisa de mais de alguma coisa. Se precisar, a gente pega. Então, o termo geral da PA é AN, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes a razão. Então, vamos ver se ficou faltando alguma coisa. O AN eu tenho, que é 9, né? O último termo é igual a 9. O A1 é igual a 15, mais N menos 1 vezes R, e a razão é menos meio. Vamos fazer a conta, que vai ficar 9, que 15. Depois, o que eu vou ter? Meio vezes n, né? Menos meio, então vai ficar menos n, menos meio, né? E aqui vai ficar menos meio. Menos 1 vezes menos meio vai ficar mais 1, mais meio, perdão, mais meio positivo. Vamos lá, sem fazer confusão. Eu falei que primeiro eu ia ter menos 0,5n e depois menos 1 vezes meio. Aí os dois é negativo, né? Então vai ficar positivo e isso aqui vai dar 0,5. Então vamos lá. Eu vou ter 9. Aí depois, aqui eu tenho 15 mais meio, então vai dar 15,5. Então vamos anotar aqui, vai dar 15,5 menos 0,5n. Então vou passar esse 0,5 para o lado esquerdo, vai ficar positivo. 0,5n é igual a 15,5. E vou passar o 9 para o lado direito, vai ficar negativo, beleza? Então tenta acompanhar o que eu estou fazendo, qualquer dúvida deixa nos comentários aí. Então o que eu fiquei foi 0,5n. Deixa eu apagar aqui, que eu estava escrevendo errado. Eu fiquei com 0,5n, que é igual a 15,5 menos 9, que vai dar 6,5. Beleza? Então, n é igual a 6,5 dividido por 0,5. Beleza? Dividir por meio, na verdade 0,5 é meio, é a mesma coisa que você pegar o 6,5 e multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 13. Beleza? Ou seja, no item A, ela demora 13 meses até atingir o valor mínimo, né? Até comprar pelo valor mínimo. Vamos lá no item B. No item B é qual foi o valor economizado no arroz no mês em que obteve o preço mínimo. Então ela sempre pagava R$ 15. Quando ela teve o preço mínimo, ela pagou R$ 9, ou seja, ela economizou R$ 6. Então essa aqui foi bem simples. Ela começou pagando lá no início R$ 15 e agora nesse ponto ela está pagando R$ 9. Então ela está economizando R$ 6. Continuando a questão número 4, eu tenho mais dois exercícios aqui para a gente fazer. O primeiro é, qual foi o total economizado por ela em todas estas compras de arroz? E tem o item D. Vamos lá no item C primeiro. O item C, eu quero saber quanto que ela economizou nesse tempo todo. Então, olha só, no primeiro mês, ela não economizou nada. Ela pagou R$ 15, né? Não economizou nada. Depois, ela economizou 50 centavos no segundo mês. No terceiro mês, ela ia pagar R$ 14, então ela economizou R$ 1. Depois, ela vai economizar R$ 1,50 e vai continuar assim por diante até chegar lá no último termo, tá? Vai chegar lá que ela paga R$ 9,50. Quando ela já paga R$ 9,50, ela está economizando R$ 5,50, beleza? Aí depois ela vai estar economizando R$ 6. Por que eu estou fazendo questão de colocar aquele penúltimo termo ali? Porque nós podemos pensar da seguinte forma. Como eu venho falando para vocês, eu posso pegar esse termo mais esse aqui, ó, o primeiro e o último, o primeiro mês e o último. Depois esse mais esse. E se você observar, aqui vai dar 6, aqui vai dar 6 e sempre vai dar 6. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso falar que ela vai economizar 6 vezes. Eram quantos meses? Aqui eu tinha 13 meses, né? Eu achei lá no item A, 13. E aqui eu vou dividir por 2. Beleza? Então, quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte. Eu posso estar simplificando aqui. Beleza? Só para ganhar tempo. Aqui vai ficar 1 e aqui em cima vai ficar 3. Então, 3 vezes 13. 3 vezes 13, que é igual a R$ 39. Então, ela conseguiu economizar
Essa era a pergunta, né? Qual foi o total economizado por ela em todas as compras de arroz? Então, ela economizou R$ 39,00. Mas outra maneira de fazer isso era usando a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, é aquela lá, ó, SN é igual a 1 mais AN vezes o número de termos dividido por 2. Vamos lá fazer esse cálculo. SN são 13 termos, né? Então, eu vou colocar que S13 é igual a 1. O primeiro termo é 0, mais o último termo é 6, vezes a quantidade de termos, que é 13. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, vou ter que S13 é igual, que vai dar 6 vezes 13, né? Dividido por 2. E esse resultado eu já acabei de encontrar ali. Então, S13, a soma dos 13 primeiros termos dessa progressão aritmética, é igual a 39. Então, só refazendo aqui, encontrando a resposta de uma maneira diferente. No item C, vamos lá, no item C não, perdão, no item D, vamos ver o que está pedindo. No item D está pedindo o seguinte, qual foi o valor, deixa eu mostrar aqui para vocês, qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Tem várias maneiras da gente estar calculando. A maneira mais simples é você pensar o seguinte. Se ela não tivesse desconto, ela teria pagado quanto? Ela teria pagado 15 vezes 13. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a R$ 195. Beleza? Como ela teve desconto, ela acabou pagando. Ela teve um desconto de 39, né? Nós achamos no item C. Então, vou descontar R$ 39,00. Então, ao todo, ela pagou... qual foi o total gasto que ela pagou? Ela pagou R$ 156,00. E pronto, aqui nós já teríamos encontrado a nossa solução. Mas outra maneira de fazer isso aqui usando progressão aritmética é o seguinte. Eu vou escrever os termos aqui da minha progressão. Então, assim, ó, o primeiro termo, 15, ela pagou 15 no primeiro mês. Depois ela pagou R$ 14,50. Depois ela pagou R$ 14,00. E foi continuando até ela pagou no final, ela estava pagando R$ 9,50, né? Aí depois, por último, ela pagou 9. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer aquela mesma estratégia que eu venho fazendo com vocês. Eu pego o primeiro, eu vou somar com o último, vai dar 24, beleza? Depois esse mais esse também vai dar 24, beleza? Essa aqui é uma maneira fácil, não precisa decorar a fórmula nem nada. Então o que você tem é 24 vezes... Quantos eram os termos? Os termos eram 13. 13 meses. Dividido por 2, porque eu estou pegando de 2 em 2, tá? Então, eu posso simplificar aqui. Simplificando aqui, ó, que vai ficar 12. Vai ficar 12 vezes 13. Vamos lá, 12 vezes 13. E 12 vezes 13 é R$ 156,00. Então, qual foi o total gasto por ela? 156. É a maneira de a gente encontrar. A terceira maneira ainda de a gente encontrar isso é o seguinte. A terceira não, é a terceira maneira. Então, eu vou ter que a soma dos 13 primeiros termos é igual a 1. Vou escrever a fórmula, né? A fórmula está aqui do lado. É essa mesma fórmula que eu estou usando lá para resolver o item D, tá bom? Então, o A1 é o primeiro termo, 15, mais o último termo, que é 9, vezes o número de termos, que é 13, tem 13 termos, isso aqui dividido por 2. Então, o S13 é igual a 24 vezes 13 dividido por 2, e nós acabamos de fazer esse cálculo e encontramos que isso aí é igual a 156 reais. Então, nós fizemos aí de 3 maneiras diferentes como resolver o item D. E assim terminamos a correção da segunda semana do PET do segundo ano do ensino médio, PET volume 2. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos.